O que é a assistência espiritual. E vocês não precisam anotar, porque todo esse material, eu vou disponibilizar novamente para vocês, tá bom? É lógico que eu vou, e também vai ter a gravação depois. Então, a assistência espiritual é um trabalho realizado pelos espíritos, com auxílio dos médiuns, dos trabalhadores, passistas, né? No socorro às mentes em desequilíbrio. É também um conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar o reequilíbrio espiritual à coletividade que busca o centro espírita. Acho que é um bom resumo, né, do que é assistência espiritual. O objetivo dela é receber essas pessoas, né, que têm algum problema, e através das palestras, da conversa, do passe, elas serem auxiliadas, tá? O que é indispensável a gente entender, lembrar sempre, sempre, é o fato da gente ser espíritos. Nós somos espíritos em processo de evolução. Isso é fundamental para que a gente passe pelos momentos difíceis, tá? Nós somos espíritos, estamos aqui num processo de crescimento espiritual. Então, nós estamos encarnados, vivenciando experiências diversas, cujo objetivo é a evolução que se dá através da melhoria do campo moral e também no campo intelectual. Lembram disso, né? Ou seja, o espírito vai se exercitando nos dois campos de evolução. Tá? No campo moral, nós transformamos os nossos sentimentos. Ainda nós estamos carregados da herança animal. Quando, no passado, né, a gente lutava pela sobrevivência, através de atitudes defensivas que carregamos até agora, relembrando do nosso processo de evolução. Nós já vivenciamos no reino animal. Passamos por diversas experiências no reino animal. E naquela situação, nós desenvolvemos habilidades diversas para que a gente pudesse se manter vivo, para que nós pudéssemos defender a nossa prole, nos alimentarmos, tá? Mas essas características que para o animal eram boas, para nós, como humanos, elas são chamadas assim de sentimentos defensivos. A gente vive a vida como se nós estivéssemos sendo atacados, como se as pessoas fossem inimigas, muitas vezes. E para que a gente possa sobreviver, nós usamos de todo aquele mecanismo que aprendemos ainda no reino animal. Dá para entender isso, gente? Tá? Eu falei para vocês já uma vez que nós temos uma gravação de duas aulas. Uma é a vida plena e a outra aula é aquela do homem animal ao homem espiritual. Tá? Nessas duas aulas gravadas, nem são aulas, né? Quase uma palestra, uma conversa.
nós explicamos razoavelmente isso daí. Então, como exemplo, né, desses sentimentos, nós temos orgulho, o egoísmo, a vaidade, o egocentrismo, a inveja, que se traduzem em comportamentos, quer dizer, sentimentos que nós temos dentro de nós, eles se manifestam com as emoções e com as nossas atitudes. Então, se a gente se analisar, se nós nos analisarmos no nosso dia a dia, às vezes a gente vai descobrir na gente um comportamento, tipo assim, arrogância. A arrogância é uma característica de uma pessoa orgulhosa. Alguns daqui do grupo podem ser, outros não, uns mais, outros menos, tá? Depende da nossa vivência, das nossas experiências. Pode ser que hoje a gente já seja muito mais humilde do que orgulhoso. Isso é variável, sabe? Essas características são diferentes em cada um de nós. Isso é hoje como uma impressão digital, mas essa digital tem que ir mudando, diminuir o orgulho e os seus comportamentos negativos, né? E passar para a humildade com seus comportamentos positivos, vamos chamar desse jeito, né? Então, nós temos o apego às pessoas, o apego às coisas. A gente se apega às pessoas e queremos essas pessoas para nós, ou a gente se apega às coisas e queremos essas coisas para nós, tá? Isso é uma característica do egoísmo, que ainda existe em nós, pouco ou muito, depende de cada um também. Então, se a gente percebe que estamos assim, com essa característica, precisamos começar a trabalhar. Anota no seu caderno, no cantinho, sim, olha, estou trabalhando nisso, né? Aos poucos, conforme eu falei, tudo vai tranquilamente, já em outras aulas. O ciúme. O ciúme, ele ocorre quando a gente, primeiro, não confia na pessoa e quando a gente tem medo de perder. Ou também até um objeto. Tenho ciúme do meu carro, porque eu tenho medo que alguém risque, tenho medo que ele seja roubado, tenho medo que alguém estrague. Ou o nosso amor, eu tenho medo de perdê-lo, eu não confio nele ou nela e eu posso perder, tá? Então, são características que fazem mal para as pessoas que estão se relacionando conosco, né? A maledicência, a agressividade, o medo, os vícios em geral. Os vícios são hábitos nocivos que nós, provavelmente, né, muito provavelmente, apareceram nessa encarnação. Embora seja difícil o fumante parar de fumar, é muito mais fácil o fumante parar de fumar do que ele deixar de ser arrogante, deixar de ser ciumento. Porque o vício é mais superficial e o orgulho é mais interno, o sentimento. Então, precisa ser repetido, 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 para a gente diminuir, tá? Mas vejam isso ainda como características naturais do ser humano. Nós não somos anjos, nós não somos espíritos puros ainda, tá? Então, é natural que tenhamos ainda falhas, mas só que agora nós temos uma consciência disso. Hoje nós temos muito mais, hoje nós temos olhos para enxergar isso, mas ainda a gente não enxerga muita coisa. Nós vamos tirando aquelas cascas à nossa volta, até que vão aparecendo, nossa, eu preciso melhorar um pouquinho, tá? Hoje, por exemplo, eu aprendi
Aprendi, não, eu reaprendi. Eu percebi que eu ainda tenho que aprender algumas coisas, certo? Então, às vezes, uma palavra que você fala, uma coisa que você escreve, depois você percebe que você não precisava ter feito aquilo lá. Então, é um motivo para a gente estar revendo tudo isso, né? Então, a impaciência, a raiva, a inveja, são, são emoções que nós colocamos para fora. Isso através, às vezes, das palavras, através da nossa face, né, do nosso jeitão, e acaba machucando as pessoas, né? Então, vamos mudando, vamos ser mais tranquilos, vamos ser mais caridosos, vamos conversar com mais suavidade, vamos nos relacionar mesmo com as pessoas mais difíceis, sabe? Vamos deixar para falar uma coisa ruim mais tarde. Aí você vai perceber que nem precisa falar aquela coisa ruim, tá? E tem o lado intelectual, que é da evolução. Então, a importância de você estudar, de você ler, de querer se aprimorar, dividir o nosso tempo, sabe? Você tem a hora da diversão, não é só TikTok a vida, né? Tá? É viciante, né? Às vezes, mas é a leitura, pegar um livro, aprender um pouquinho mais das coisas. E toda lição aprendida, ela fica gravada no espírito. Tudo fica gravado na mente, tá? Na nossa encarnação, nós não usamos toda a nossa mente. O nosso cérebro, ele não tem a capacidade de assimilar a nossa mente. Só quando a gente for mais evoluído. Então, nós acessamos parte dela, mas nós temos muito. Pode ser que alguns tenham sido médicos em outra encarnação, tenham sido advogados, tenham sido marceneiros, tenham sido pintores, músicos, tá? Isso pode se manifestar, às vezes, por algumas tendências que a gente tem, né? Bom, e lembrar que a mudança ela é constante, é diária, é minuto a minuto, nós estamos mudando se o nosso cérebro está trabalhando, se nós estamos nos relacionando. Para o próximo capítulo, é a influência dos espíritos sobre nós. Influência dos espíritos sobre nós. Deixa eu cumprimentar o Júnior e a Magali, tudo bem? Ok, prazer em revê-los. Então, a influência dos espíritos sobre nós é vital as pessoas saberem disso daqui, dentro do trabalho da assistência espiritual. Não só os trabalhadores, como também os assistidos. E eu não, se der certo, amanhã eu falarei um pouquinho sobre isso, né? Nós estamos sempre sujeitos às influências espirituais, sejam elas boas ou más, tá? Então, nós estamos sujeitos. Se eu estou numa boa, elevado, eu vou estar recebendo influências boas. Se eu estou magoado, triste, com raiva, ou estou numa situação assim, vivendo através com vícios, etc., nós vamos estar recebendo más influências. E que más influências são vibrações negativas, né? Então, lembramos que, paralelamente ao mundo material nosso, existe o mundo espiritual. Tá? É como se fosse assim um multiverso. Tá? É um universo paralelo ao nosso, mas que estão conectados. Tá? O espírito desencarnado, dependendo da sua evolução,
ele poderia estar muito ligado ao nosso mundo material. Então, existem muitas faixas de frequência do mundo espiritual. Existem desde as mais baixas e muito trevosas, que a gente fala, até as frequências mais elevadas, onde estão os espíritos superiores, né? E elas se interconectam, mas quem está muito para baixo não consegue se conectar com a parte de cima, tá? Mas todos nós estamos ligados aqui no planeta Terra. E tem faixas ainda que extrapola tudo isso. O mesmo acontece conosco, né, no mundo material. Nós temos diversas faixas aí de frequência, dependendo de onde a gente está. Por exemplo, quarta-feira à noite no NF é gostoso, tá? A vibração é boa, né? Mas se você sair de lá e vai para determinados locais, pode ser que a vibração realmente caia. E tem lugares que a vibração realmente é muito ruim. Vocês sabem disso, né? Muitos espíritos, devido ao seu estado de evolução, já se desprenderam da atração do mundo material. Não tem espíritos que se encarnaram e não ficaram presos à matéria, mas outros ficam na crosta, outros ficam ainda ligados às trevas. Então, espíritos que têm vícios, eles acabam ficando na Terra, eles querem se alimentar desses vícios, né? E, às vezes, se eu tenho um vício, eles se aproximam de mim para se alimentarem desse vício. Ainda o perispírito deles é muito denso, e eles precisam dessa chamada assim matéria-prima. Então, aquela pessoa que abusa do álcool, ele está sempre com aquela energia, com aqueles fluidos do álcool emanando dele. E os espíritos se aproveitam. O excesso de alimentação também ocorre isso daí, os excessos, tá? E crack, diversos outros vícios mais pesados, às vezes aí nas ruas, vocês imaginam lá na Cracolândia, se tivéssemos olhos para ver a, a parte espiritual lá, tem espíritos que são parecidos com aqueles zumbis que estão ali, sabe? São tão drogados quanto. E eles ajudam o outro. Eles estão juntos, eles querem. Não é nem obsessor, sabe? Não é nem obsessor. Eles são atraídos, aquele é o campo deles. Tem espíritos que precisam da energia do próprio sangue, né? Às vezes em matadouros, assim. Antigamente, a forma, né, da matança aí dos animais era terrível, houve uma evolução nisso daí. Tem um espírito chamado Ramatiz. Já ouviram falar do Ramatiz? Alguém já leu? Não? Eu não sei, ele é meio radical, tá? Meio radical. Eu li uns livros dele, O Sublime Peregrino, é interessante, mas ele é bem radical nessa parte, principalmente da alimentação da carne, sabe? Mas o próprio Livro dos Espíritos fala que ainda a, a vida na Terra depende desses alimentos, mas vai chegar uma hora que não, tá? Hoje já não, eu acho que a gente já não precisaria se alimentar da carne, pelo menos com tanto exagero, né?
Então, tem espíritos juntos, assim, a nós, que eles nem sabem que estão desencarnados. E eles ficam, às vezes, ao lado dos seus entes queridos, do filho, da mulher, e aquele que juntou riquezas, e os filhos estão. E vocês já viram diversos casos, tem um recente aqui, que eu não vou mencionar nome, mas em que a pessoa desencarna e deixou diversos imóveis, dinheiro, e os familiares ficam disputando a herança, ou quem vai cuidar da herança, sabe? Aí o espírito, se não está muito bem preparado, ele acaba, não sai do plano material e acaba sofrendo aqui. Tá? Então, são diversas as possibilidades dos espíritos ficarem presos ainda aqui, que a gente chama na crosta da Terra, né? Outros espíritos, alguns, como eu falei, eles são atraídos pela própria pessoa. É atraído e também, às vezes, tem processos de vingança do passado. Então, pessoas encarnados que acabam recebendo, assim, influências negativas de espíritos desencarnados. E aqui a gente já começa a tirar algumas conclusões, porque tudo é atração. É uma atração que ainda está do passado, pessoas que brigaram, que se mataram, ou atrações de agora. E é difícil curar isso daí, mesmo no centro espírita. Já falei para vocês que não existe, assim, uma varinha mágica que vai separar o joio do trigo, que vai separar aquele espírito que não se desligou daquele que está encarnado. Temos que ter essa consciência. O centro espírita vai ajudar, mas leva um tempo até que esse espírito desencarnado mude o seu sentimento. E isso não é de um dia para o outro. Mas se esse espírito não percebe que o assistido não está mudando, que o assistido está lá, vai lá, toma o passe, reza, não há separação. Então, é o papel do assistido é fundamental. O assédio constante de causa diversos tipos de males, inicialmente no campo dos pensamentos, influenciando nas suas reações junto aos familiares e amigos, e com o passar do tempo causando as doenças normalmente psicossomáticas. Tá? Então, tem muitas doenças, a gente fala psicossomáticas, mas não é psíquica, sabe? É causado pelo tipo de pensamento que nós temos. São doenças que se originam no tipo de vibrações que nós temos. Ah, se eu tenho uma tristeza, se eu tenho alguém que está na minha cabeça, eu não posso pensar que, sabe? Cada vez que eu penso, minha vibração cai, isso acaba me afetando. E se espíritos ficam por muito tempo ligados a nós, existe uma interação de espírito e encarnado que vai se aprofundando. Então, a gente não deve permitir isso daí, tá? Tem diversos casos de loucura, pessoas que estão tomando N remédios por aí e não melhoram, sabe? Porque o remédio, ele vai dar um alívio nos sintomas,
Mas, muitas vezes, a causa é o sentimento que a pessoa tem e a influência espiritual que a pessoa está recebendo. E, embora seja uma doença psicossomática, elas causam, assim, doenças reais. Diversos tipos de doenças, dependendo do nosso sentimento, tá? Dependendo das energias que nós estamos emanando, tá? Acaba afetando todo o nosso corpo energético. Os nossos chakras não funcionam mais corretamente, não há aquele fluxo, aquela renovação energética, né? Um fluido universal. Não conseguimos captar, porque nossos chakras estão fechados, não captamos as energias que vêm da Terra, não captamos as energias do Sol, da natureza, isso nos deixa doentes. Tá? E, às vezes, muito doentes. E o nosso objetivo na vida, aqui na Terra, é buscar nossa felicidade. Nós queremos ser felizes, sabe? Tem pessoas que se satisfazem com momentos de alegria. Ah, eu venci aquela parada. Ah, eu venci aquela discussão. Ah, eu dei uma resposta para ele que ele ficou no chão. Fica assim, sabe? Mas a felicidade, ela é conquistada assim, lentamente. Então, nós temos que trabalhar. Quando a gente trabalha para a nossa evolução, certamente o resultado vai ser, no futuro, uma felicidade maior. Não é ainda a felicidade plena, que no nosso mundo ainda nós não temos nem condições de sentir, tá? E quando eu sei que os espíritos da esfera crística, da esfera criadora, assim, nossa, eles devem ser super felizes. E certamente são. Mas nenhum deles fica tocando harpa lá em cima. Nenhum deles está encostado naquelas nuvens brancas descansando. Eles estão criando mundos, tá? Olha, a felicidade deles é poder criar. Então, uma frase que eu acho que é forte, boa, se analisarmos assim mais profundamente a causa destes desequilíbrios, está na própria pessoa. Concordam? Tá? Às vezes a gente põe a culpa no espírito, no obsessor. Ai, olha, faz um passe de desobsessão, que tem um espírito aqui atrapalhando a minha vida, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Ah, eu devo estar com encosto aqui, porque está dando tudo errado na minha vida. Mas a causa está na própria pessoa, que permitiu a influência em função dos seus sentimentos e também em função dos seus pensamentos, tá? Das suas atitudes. Tivesse ele se resguardado na vigilância dos pensamentos, na prece, buscando a proteção e inspiração dos bons espíritos, e num trabalho altruístico, que é ajudar alguém, né? Entrar numa ONG, um trabalho social num centro espírita, certamente não teria se desequilibrado tanto. Daí vem a dor e vem o sofrimento, obrigando a pessoa a buscar uma ajuda médica e espiritual. Tá bom até aqui? Tá bom? Vocês querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade, hein? Se eu não gostar do comentário, eu corto depois, não tem problema. Eu quero. Fala. A pessoa, quando ela tem consciência de quando ela desencarna, quando ela
não sei se é essa palavra, mas quando ela é espírita, ela entende mais ou menos, por mais que ela não seja uma pessoa boa, né? Sei lá, ela entende o que está acontecendo. A hora que ela desencarna, isso não é um facilitador para ela? Porque ela sabe o que aconteceu, ela sabe que ela está presa, ela sabe. Os espíritas não têm uma facilidade maior para se desligar da crosta, assim? Porque Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem espíritos que desencarnam e já são encaminhados. Sempre pode dar algum balanço assim, né? Lógico que é uma fase que muda, tem que ter uma adaptação, né? Mas os espíritos mais preparados, conforme você falou, com conhecimento e, e a consciência tranquila, que fez aquilo que tinha que fazer, o desencarne é muito mais rápido e muito mais tranquilo. E ao invés de ter espíritos negativos esperando o desencarne da pessoa, que às vezes acontece, né? Os inimigos espirituais, estão lá um monte de parentes, de amigos aguardando, tá? Então facilita muito. Quanto mais assim conhecimento, por isso que eu falei, a parte boa, né, a parte intelectual boa, ligada à moral, mais fácil é isso daí, não fica preso à crosta. Alguns espíritos não ficam nem na crosta, nem diretamente no plano espiritual. Eles vão para aquela região que chama-se umbral, e ele ainda precisa de uma adaptação, de uma. Eu sempre cito o André Luiz, que ficou 8 anos lá, né, gente? Bastante tempo, tá? Então, depende realmente de cada um. A melhor coisa para nós que conhecemos é procurar realmente fazer o bem. E não esconder o seu inimigo, sabe? Não. Sabe, se tem alguma pessoa que você precisa conversar, você fala, ai meu Deus, se eu morrer amanhã, eu não queria levar esse problema comigo. Conversa com a pessoa, ou faz uma visita, dá um telefonema, sabe? Vale a pena. Vale a pena se desligar fluidicamente, né, dessa ligação negativa. E nós estamos todos ligados, entrelaçados. Eu com vocês com todos, com seus parentes, com amigos. E essas ligações que nós temos com as pessoas, quanto mais limpas elas forem, melhor, sabe? Melhor. A vibração ali. E às vezes você sente, nossa, com aquela pessoa minha vibração não está boa. O que que nós podemos fazer? Eu não posso mudar o outro, sabe? O outro, ele só muda quando ele percebe que nós estamos diferentes. Mas eu não consigo mudar o outro. Então, quem tem que mudar? Quem tem que ser menos orgulhoso? E falar, vamos deixar disso, vamos ficar numa boa. Tem gente que é chata mesmo, lógico, né? Tem gente que é terrível, que é maldosa, sabe? Eu não vou querer ficar salvando o mundo todo, né? Então, algumas pessoas, que eu sei, não que eu tenha um problema com elas, mas que eu sei que são pessoas que são muito negativas, eu não vou eu não sei se o termo é misturar, sabe? Mas só vou vibrar bem para essa pessoa, né? Mas não sei se eu vou chamar para tomar um cafezinho na minha casa. Então, eu não estou sendo utópico com vocês, tá? Eu não estou passando para vocês a necessidade de um comportamento que vira uma utopia. Esse cara está louco, né? Então, são coisas assim,
práticas possíveis que nós podemos fazer. Quem sabe eu daqui a 200 anos, eu pense diferente. Eu seja um pouquinho mais radical no amor ao próximo. Mas no momento, nesse momento na Terra, é lógico que nós ainda temos as nossas proteções, tá? Vem um bandido aqui na minha porta, eu vou abrir para ele. Não, rouba aí, meu amigo. Eu te amo, eu quero bem, né? Não vamos fazer isso, não. Então, muitas pessoas procuram o centro espírita para que sejam curadas. Explicamos, olha, é importante, explicamos sempre que nós não curamos ninguém, tá? Não é o centro que cura. Deixamos também muito claro que os passes não substituem o tratamento médico. Aí, às vezes, ligam para mim, Edson, vocês têm trabalho de cura lá no centro? O que eu falo? Nós temos, sim, mas talvez não como você imagina, que vai ter um médium de cura, que vai cortar a sua pele, vai tirar o... Tá? Porque, para que isso aconteça, uma série de situações precisa estar acontecendo, tá? Algum motivo para isso. O centro, através da assistência espiritual, procura facilitar o processo da autocura. Aí sim. Imaginemos uma pessoa que vai ao médico com muita dor de estômago causada pelo excesso de alimentação. O médico fala assim, vai dar o medicamento para aliviar os males da pessoa. Mas se não houver a determinação do doente em modificar os seus hábitos alimentares, a dor vai voltar. Então, a pessoa procura o centro porque ela está com uma influência negativa, que está causando mal, que ela não está dormindo, que não sei o quê, sabe? Ok, ela toma passe, ajuda, volta melhor, nossa, que legal. Mas ela precisa saber que ela precisa melhorar. Tem um livro do André Luiz, acho que é o Missionários da Luz, sobre os passes. Na parte final, o André Luiz acompanhando num centro, então ele num centro acompanhando, aí vem um dos espíritos perguntar para o dirigente espiritual, escuta, fulano de tal está aí de novo para receber o passe. O que nós fazemos? Ele aí fala assim, ele parou de beber? Não, ele continua bebendo. Então, deixa como está. Entende? Se eu fosse um espírito, eu ia falar a mesma coisa. Não, deixa, não vou ficar tentando preparar ele para as bebidas. Vai chegar uma hora que a própria bebida vai causar alguma coisa. Ele já sabe que tem que parar de beber. Olha, não beba mais. Mas ele continua bebendo. O plano espiritual trabalha dessa forma. A pessoa precisa ter um mínimo de merecimento e boa vontade, né? Os passes ministrados na assistência espiritual têm o objetivo de dar um alívio momentâneo ao assistido. No entanto, ele deverá buscar a causa do seu equilíbrio e combatê-la, isso quando for possível. E, às vezes, nós podemos falar para ele as possíveis causas, tá? Dando algumas orientações, evangelho no lar, coisas assim, né? Aí ele vai ter que entrar num processo de reforma íntima, entrar numa escola, estudar um pouquinho, aprender um pouquinho, porque o conhecimento salva a pessoa. Aquilo que você falou, a sua pergunta, Fabiana, tá? O conhecimento é vital, mas conhecer e não atuar, sabe? Aí é um problema sério.
No fim, tudo isso que a gente está falando são responsabilidades que nós estamos assumindo com o conhecimento. O que nós vamos fazer com o conhecimento que nós temos? Tá? Então, cada um pode ver o seu campo de ação. Existem intervenções mais ostensivas por parte da espiritualidade que atua no trabalho de passe, superando maravilhas. Mas nada é por acaso. Existem cura. Olha, hoje, eu estava lá no centro e estava a Isabel, até falei para ela, se ela tivesse tempo, que seria interessante que ela participasse, né? A Isabel, eu perguntei da irmã dela, né? A irmã dela estava ruim, não sei se vocês sabem, né? Estava muito ruim, estava internada, estava não sei o quê e tal. E aí recomeçamos a fazer o tratamento à distância, né, dela. Quem tem acompanhado, acho que a Beatriz tem acompanhado o tratamento à distância. Luiz, não, né? Não. E ela falou, nossa, Edson, minha irmã está muito melhor. Mas já 2 vezes ela ficou bem melhor. Tá? Mais 2 vezes. Então, tem algumas melhorias mais ostensivas? Tem. Mas as pessoas precisam se tocar disso daí. Tá? Não é toda hora eu vou lá no centro e eu peço tratamento, eu peço isso, peço aquilo. Espera um pouquinho. E o que eu estou fazendo? Ou que a pessoa para a qual nós pedimos o tratamento está fazendo? Então, é isso aí. Então, depende também muito do mérito pessoal, da necessidade momentânea, da fé com que o assistido se coloca durante o atendimento.